Começar aqui seguindo. Vocês que estão acompanhando pode sentir que vai ser um pouco repetitivo, mas isso foi proposital. Por quê? Porque quando a gente vem em busca do conhecimento, muitas vezes a gente pega, né? Boa noite. A gente pega esse conhecimento, mas com a nossa correria, o essencial eu sei que sempre fica, mas com a nossa correria, aquilo ali pode se perder. Então, como é uma sequência de 4 encontros, e eu estou trazendo muito essa parte de reconhecer o outro na relação, o que busca, como que tudo começa, tá tendo uma sequência lógica para no último encontro, que é a semana que vem, a gente perceber que está preparado e pleno para que aquela relação siga fluindo. E uma relação de casal, ela é uma construção constante, não tem fim. Por isso que saber reconhecer tudo isso é importante para, no momento de crise ou de alguma desavença, saber olhar aquele outro e falar assim: nossa, eu posso reconhecer o total dele, eu não preciso achar que é algo específico comigo ou com a minha vontade própria, né? Então, isso é muito importante. Deixa eu só colocar um carregador. Se a gente seguiu lá no primeiro, vou fazer uma pequena recapitulada aqui só para a gente pegar a linha do raciocínio, tá? Então, se naquele primeiro encontro eu trouxe mostrando o quanto a gente não entra numa relação sozinha, né? E hoje eu trouxe proposital. As famílias eu diminuí aqui, porque na nossa dinâmica final eu vou trazer para vocês o quanto nós somos uma grande junção de pessoas. Então eu achei melhor usar esses meus objetos que são até de joguinhos, né? Então aqui, como sempre, a gente falando de casal é sempre nós mulheres aqui com os nossos pais e aqui o homem com os pais deles. É daí que tudo começa. Não tem outro lugar para começar. É lá nos pais que deram a vida para cada um que está aqui hoje na relação de casal. Nessa sequência, a gente passou depois por que cada um busca. E aí, quando cada um não reconhece todas as suas carências, as suas necessidades, busca nesse outro. Esse outro, ele pode ser essa base de sustentação. Só que quando busca no outro, uma hora não vai conseguir manter. E aí que é o grande ponto para começar a desencadear o problema das crises. Então, a gente começa a não saber por que, que o outro está lidando com a gente assim. Essa é a visão do que busca, o que espera na relação. E agora, hoje, nós vamos focar ainda mais na questão de olhar esse outro como ele é. Como que é isso? Olhar essa totalidade do outro. Como que a gente começa de verdade a reconhecer que o outro pode ser do jeitinho que ele é? E aí parar de querer modificar o outro, que ele aprenda a seguir os costumes, tradição, tudo do jeito que você quer. Então, assim, como que é olhar esse outro nessa totalidade? E será que isso aprende? Eu até coloquei assim, né? Como aprender a olhar o outro na totalidade? Será que a palavra é aprender ou será como reconhecer o outro na sua totalidade? Depois que eu coloquei, eu até fiquei observando isso mesmo. Aprender é algo que vira mecânico, você não valoriza, talvez, porque aquilo passa a fazer uma constante da sua vida, fica muito mecânico. E reconhecer? Como que é esse reconhecer? Eu vejo que depois que eu coloquei, o aprender foi até assim, num sentido proposital, para fazer a gente parar mesmo. Porque até o aprender nos leva a controle. Oba, eu vou aprender, então eu olho o outro na totalidade, e aí eu continuo dominando, acreditando, né?
que eu domino tudo aquilo ali que eu idealizo dentro daquela relação. E a gente está falando muito aqui de casais, mas se a gente levar ao pé da letra, isso serve para todas as relações. Porque nós, quando não reconhecemos os nossos lugares na relação, seja ela qual for, nós temos uma tendência a domínio mesmo, a controlar. Então, isso a gente fala muito aqui pelo olhar sistêmico, nessa linguagem das constelações familiares, que é estamos fora do nosso lugar. E para a gente estar fora do lugar numa relação de casal, é a todo momento. Então, nós precisamos observar o que nós estamos ali fazendo naquela relação. Então, tudo isso passa por esse aprender, que na verdade aqui agora eu vou trocar com vocês para o reconhecer o outro na totalidade. E para caminhar nesse reconhecimento, eu trouxe algumas palavras que sempre estão dentro do contexto das relações a dois. Uma delas é, quando a gente está lá naquela fase inicial da relação, a gente, quando já entra com essa nossa bagagem de vida, com essa nossa história, a gente já entra com os nossos medos. Então, eu já venho com tudo aquilo dali. Se teve alguma relação anterior que teve algum conflito ou alguma situação que causou dor, a gente já olha para outra relação com medo, um receio de que possa acontecer algo parecido ou repetir do mesmo jeito. Então a gente fica, como diz, né, com o pé atrás. Então, o que é olhar para esse medo? O medo nada mais é do que nos afastar para a possibilidade de deixar o amor chegar. Porque eu ponho um bloqueio. E mais do que colocar esse bloqueio, você ou eu, né, todo mundo, a gente pode parar ali no lugar onde começam a criar as histórias. Nossa, se eu me entregar aqui nessa relação, a outra pessoa vai me conhecer por completo e pode me machucar. Então, a gente vai criando algumas barreiras para deixar o outro chegar. E tudo isso tem a ver com a dificuldade de aprender a olhar o outro como é. Porque se a gente desenvolve esse medo, significa que ainda não vimos o outro. Por quê? Porque o outro ainda pode estar também dentro dos medos dele. Então, é nessa caminhada que a gente vai. Outra palavra que eu coloquei aqui para a gente olhar muito. Na relação a dois, em muitos casos, a gente transita em sentir necessidade de manter a opinião. Então, a opinião de um prevalece. Então, por exemplo, não, precisa fazer a compra daquele meu jeito. Vai adquirir um apartamento? Não, vai ser da forma como eu aprendi. A gente vai pagar à vista, não quero nada de financiamento, porque na minha família eu aprendi que nada pode existir de dívidas. Percebe? Tudo que vem da nossa história reflete no que a gente escolhe e não permite a gente olhar o outro. Porque quando o outro traz para nós o jeito que ele funciona, pode não ser o ideal para a gente no momento. Porque a gente não está aberta, não se despiu para que aquilo ali tudo possa acontecer. Então, é muito importante ir observando todo esse transitar da opinião, de ter razão. Uma parte importante que eu até coloquei aqui, ó, que o Bert Hellinger colocou, que todas as opiniões, se a gente for parar friamente para observar, todas as opiniões elas estão erradas, até como diz a opinião própria. Por quê? Porque é uma
dedução de alguma coisa. Então, eu tenho opinião sobre algo. Agora, quando é uma percepção, é muito diferente. Aí eu até coloquei aqui, ele tinha dado um exemplo de piso, onde ele estava. Mas eu coloquei aqui sobre percepção. É fato que cada um aqui veio de um pai e de uma mãe, de um homem e de uma mulher. Que esse homem e essa mulher teve que unir para ter o filho. Isso é uma percepção, não é uma opinião. Ah, eu acho que, sabe, quando um casal une, eles podem ter um filho. Não, isso é perceptível, então é nítido. Então ele fala muito desse limiar, quando a gente fica tentando trazer opiniões dentro do que a gente vivenciou, que em outra linguagem é nada mais do que eu já trouxe também aqui, sobre a mudança que a gente tem de uma realidade dentro dos contextos que a gente viveu. Eu coloco na minha cabeça, por exemplo, uma bem rotineira. Se a pessoa hoje acontece muito com todo mundo, dependendo do que for o seu contexto, vai te afetar. Ligação. Se a pessoa não te responde rápido no WhatsApp, a pessoa, dependendo de como ela lida com essa questão de amor próprio, de relações, ela vai acreditar que ela não é vista, que ela não tem respeito. Isso é uma opinião da pessoa, não é um fato. O fato pode ser que aquela pessoa estava em uma reunião e só pode responder horas depois. Isso aí é algo que é concreto, que vira realidade. Então, aqui dentro dessas opiniões, tem muito esse entremear aqui. E nas relações a dois, muitas vezes, se vocês pararem aí agora e pensar em alguma situação, sempre um quer manter e ter uma opinião formada, já tem uma opinião formada. E aí não cede o espaço, não dá um passo para trás. Nesse momento de validar a opinião, será que a gente vê o outro como o outro é? São coisas rotineiras. Vamos pegar um outro exemplo aqui, bem do dia a dia. Levar um carro para lavar. Para você, às vezes, não precisa lavar o carro toda semana, mas para o outro, que é o seu parceiro, lavar o carro todas as semanas é importante, porque ele gosta de manter aquele aspecto do carro, sabe, é higiênico. E aí? Ah, mas Deus me livre, o fulano gasta um dinheiro desnecessário. Nossa, é tudo para esse carro? É uma opinião, mas não levou em consideração que o outro pode ter aquela vontade. São essas questões que eu trago para a gente observar sobre olhar o outro na totalidade. Então, numa discussão com criação de filhos, o seu jeito às vezes prevalece e do outro não prevalece. Ah, mas deixa sempre andando descalço. Não, tem que pôr meia. Todas essas questões nos levam a manter ali, ó, eu preciso manter a minha razão. O que vale é o meu. O do outro não vale tanto quanto o que eu tenho de valores para mim. E tudo isso que eu estou trazendo de exemplo aqui, ainda dentro da opinião, vai chegar já já dentro do que é e o que a gente segue aqui das leis naturais. Tudo sempre volta nessas leis. Como a gente observa a gente dentro dessas relações. Aqui, sobre isso, ter opinião, triunfar sobre o que o outro, sabe? Se eu tenho opinião e eu vou manter a minha razão, então eu triunfo, eu ganhei. É como se fosse uma batalha. Só que nesse movimento todo, ainda não conseguimos olhar o outro. Ah, Ana Cristina, então agora você está falando que tudo a gente tem que aceitar do outro? Não, não estou falando sobre a gente aceitar tudo do outro. Estou falando o quanto, quando a gente não olha a questão das leis, o quanto nós não estamos ainda em sintonia com essa questão de ver o outro como o outro é. E volto só a frisar, aqui nós estamos focando em casal, mas vocês
levem esses conhecimentos para qualquer que seja a relação. Nós estamos focando aqui porque é um tema que eu quis fortalecer durante esse mês de junho, mas é para tudo. Então, ainda linkando com a questão do livro, né, que eu falei a semana passada, mas eu não consegui gravar e acabou que eu não consegui repetir quando eu fui gravar sozinha, que é, né, As 5 Linguagens do Amor, eu quis trazer ele hoje aqui de novo, só para trazer um ponto do quanto que, com os estudos que são trilhões aí que a gente vê na vida, todos eles trazem conceitos que todos eles vão cair nessa parte que eu trouxe para vocês. Vão cair justamente nas leis dos relacionamentos. Por quê? Tudo gira em torno de todo mundo pertencer, de termos uma ordem para aquele ciclo familiar e de termos equilíbrio nas relações. Então, só para frisar aqui, ó, esse autor, que é o Gary Chapman, né? Ele fala que a primeira linguagem do amor são palavras de afirmação, a segunda, tempos de qualidade, a terceira, presentes, o quarto, atos de serviços, o quinto, toque físico. E o que é isso aqui? Nada mais é como a forma que a gente comporta dentro das relações. E olha só, observa, isso tem tudo a ver com os nossos contextos familiares. Será como que era na família do seu parceiro? Lá todo mundo se abraça, tem muito toque físico, então é forte a quinta linguagem. Será que amar o outro é presentear, é estar ali sempre a serviço? Entende? Aí a gente vai entremeando em todas essas linguagens. E aí o que eu quero trazer para vocês é que essas linguagens casam com o que a gente vive no nosso dia a dia. E aí por que choca tanto? Porque se o meu contexto, a minha história de pertencimento mostra que na minha família todo mundo faz as refeições juntos, sem televisão ligada, sem aparelho eletrônico, é assim que eu acostumei. E é assim que, para mim, é o respeito no alimento. Mas na família do outro já é ouvindo a televisão, tudo ligado, todo mundo no maior diálogo. E aí? Aí eu critico, o do outro não está certo. Aí eu não respeito o pertencer daquela família e eu coloco como prevalecendo o que é a minha família. Isso é o caminho de não conseguir ver o outro como ele é, porque eu ainda mantenho que o que é certo e o que vale é o que vem da minha família, o que vem da minha história. E aí eu pergunto para vocês, será que assim a gente está pronto mesmo para olhar o outro e fazer com que essa relação permaneça e consiga passar por todas as N situações, tanto boas quanto ruins, que uma relação a dois exige de nós? Será? Aí, vamos seguindo. Tô rápida não, né? Ah, eu até coloquei aqui, não sei se vocês já assistiram aquele filme, mas é muito bonitinho. Ai, dos monstros que eles vão num cruzeiro, e aí o monstro lá, o monstro Mor, que ele é um vampiro. Ele até acha de novo o amor e acha o Chan. Aí eu até tinha colocado aqui, ó, que a gente só consegue ver o Chan na relação quando a gente realmente começa a ver toda a história do outro. E aí, nós vamos entrar aqui num lugar agora. Quando eu vejo toda a história do outro, eu realmente dou lugar para toda
a vivência que aquele outro teve na vida. Ana, o que é essa vivência que você está falando? Vivência mesmo. Todos os relacionamentos que esse outro teve na vida. Existe um lugar para tudo isso no seu coração? Não precisa ter um mapa lá de todas as relações que a pessoa teve, mas assim, você consegue ver esse outro com toda essa bagagem? Por exemplo, se aqui tiver alguém que o outro já casou uma vez, que vem filho dessa primeira relação, que alguma outra mulher, outra namorada foi mais problemática no sentido de desvincular, sempre está uma hora ou outra aparecendo. Tudo isso faz parte da história do outro. Mas como dar lugar para isso que é do outro, para que a história de vocês sigam? E do mesmo jeito que olhamos para tudo isso que o outro traz, como você olha para a sua história das suas outras relações? Todas as outras pessoas que já passaram, como é para você isso? É tranquilo? Você consegue lidar com essa lembrança das relações? Como que é para você? Por quê? Porque isso tem a ver com a lei do pertencimento. Todo mundo vem com a história. Todo mundo. Se já veio aqui com a história dos pais, vem com a história dos relacionamentos, com a criação de vínculos. Nós temos criações de vínculos com os parceiros. E aqui dentro dessa criação de vínculos, todos os que tiveram vínculos têm que ter um lugar no coração. Não é goela abaixo, é reconhecer que fez parte da história e dar um lugar no coração. Às vezes, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser o mês que vem, vai ser no tempo. Cada um tem o seu tempo para conseguir dar esse lugar na história. Às vezes, tem casais que separam sem ser por questões de traição, passam um tempo distantes e nesse tempo surge um filho. E aí, quando se esse casal retornar, para que ele consiga seguir junto, é preciso olhar para essa relação que aconteceu e realmente dar um lugar no coração para esse filho que agora faz parte. Então, essa é uma lei importante que interfere muito na questão de conseguir ver o outro na sua totalidade. Por quê? Porque muitas vezes é tão difícil olhar tudo que o outro viveu que é mais fácil a gente pegar e falar: ah, isso aqui não, já faz tempo, nem precisa falar sobre isso. Realmente, falar não, dar um lugar sim. Tudo que faz parte do contexto de cada um, na sua história de dor, na história de superação, não precisa ficar retornando à fala, mas precisa dar um lugar nesse coração, para que possa seguir daí para frente. Então, dos vínculos, não pode ser diferente. Então, aqui todos que passaram antes precisam ser vistos. Só foi possível a história de vocês seguirem agora porque esses vínculos passados se romperam. Terminou ali a história. Então, daqui para frente é possível. Então, do mesmo jeito que olhar amoroso para do seu parceiro, olhe para a sua e agradeça. Que bom que aconteceu tudo como foi, porque agora eu estou nessa história que eu estou hoje. Isso é muito importante. E dá um lugar. Aí agora, hoje, na questão da outra lei, que é a hierarquia, a ordem, quem hoje está com você é o que precisa ser visto nessa totalidade, mas com todo esse pacote que ele viveu. Isso a gente não tira. Então, se a pessoa, e aqui outro ponto, ó, se a gente não conseguir olhar para o outro com toda a história que ele traz, é porque a gente ainda não está pronto para estar por completo com essa pessoa.
que significa esse olhar? É você reconhecer que ali na família do seu parceiro tem situações de muita lealdade, pode ser de questão financeira, questão de questões que a gente nunca quer olhar, tipo de ser desleal, de ser questões financeiras, é, de traições, todas essas situações que são pesadas, assassinatos pode até às vezes existir. Então, tudo isso faz parte ali daquela família. Não adianta, às vezes, falar nem, não dá nem para comentar sobre isso, porque Deus me livre. Então, é hora de dar um lugar para essa história e reconhecer que esse homem vem com tudo isso. Não vai adiantar tirar. Por quê? Porque lá no que eu já trago também, tem a nossa questão da epigenética. Isso vem muito mais do que o nosso DNA, vem na nossa história, na nossa memória. Situações de separações, sim. Por exemplo, se separou de uma pessoa, era casado no papel, e agora, na relação atual, está casado no papel, se não tiver, vamos falar, está casado no papel, mas aquela foi a primeira esposa. Por isso que a gente não usa muito a termologia de ex-esposa. Por quê? Porque ex é eliminado, é uma exclusão. Então, a gente usa muito a terminologia aqui, primeiro, segundo, pode ver que é com os filhos, com a questão também das relações de casal. Porque essa primeira esposa, ela foi muito importante. Essa relação atual só existe porque essa primeira esposa não está aqui hoje. Porque se ela tivesse, com certeza, o outro estava lá, né? Estava lá junto. Então, todas essas situações, a gente olha, vê que o outro passou por aquilo e reconhece, sabe, que teve um significado para o outro e que é importante também para vocês agora. No caso desse exemplo de separação, se separou, a outra era no papel, separou, e agora existe uma relação a dois, mas não casou no papel, na alma, não estou falando que são todas as pessoas, estou falando que o que o Bert Hellinger foi observando nos muitos atendimentos que ele fez, na alma é como se a pessoa, os dois, dissessem um para o outro: nós vamos ficando por aqui junto, mas assim que aparecer algo melhor, a gente casa. Então, é muito relacionado a essa questão também. Isso é muito importante olhar, por quê? Porque tem a ver com a questão do vínculo. O vínculo ali não está fortalecido. Nessa relação, mesmo se tiver filhos, é bom olhar o que faz com que o casal permaneça junto com o vínculo do filho, mas não fortalece com o vínculo de oficializar a união. Por que isso? Pela questão das leis. Aí agora é lei homens. A gente não vive aqui numa lei, não tem regras, nós não seguimos essas regras. Então ele foi percebendo que isso tinha muito sentido e tem mesmo. Todas as pessoas que eu atendi também, que não chegam nem aos pés do Bert, já demonstram muito essa questão do vínculo e dessa questão de não estar 100% na relação. Então, dentro disso tudo, é muito importante para ir vendo cada um no seu total, que reconheça que naquela família tem situações difíceis e esteja aberto para o outro, para que ele consiga resolver as questões dele. Não é forçando, não é fala, não, agora você tem que olhar isso, você tem que buscar um autodesenvolvimento. Não, tudo acontece muito lento, porque são movimentos da nossa alma. Então, se você já está aqui e já reconhece um monte de coisa, a sua postura e a sua mudança interna faz com que o outro comece a olhar para as questões dele também. É natural.
nós refletimos no outro o que nós vamos tomando de amor. É como se a gente fizesse uma varredura ali no nosso canal de amor. O nosso fluxo de amor vai chegando no outro. Então, não precisa ser algo impositivo. O outro sente. Por isso que eu também sempre reforço. É sobre sentir. Deixe o entender de lado e passe a sentir. Como que a gente começa a perceber o sentir? Olhando o outro como ele é. Então, às vezes, se você pede para o marido, traz um leite para mim do supermercado. Aí o marido vem, traz um leite mais umas 3 coisas que às vezes você não pediu. O que é automático, às vezes, pelo jeito que você é, né? Estou inventando esse exemplo aqui, mas às vezes até pensando no jeito que às vezes eu lido. Mas eu não faço isso. Se eu criticar ele, mas eu falei, foi isso, você foi trazer isso. O que eu faço com o outro? Eu vou tirando do outro cada vez mais a vontade de trazer quem ele é. Ele aprendeu a ser assim. Ele aprendeu a ser. Cadê a palavra aqui? Quando é abundante, não. Quando é muito. Sempre gosta de muito. É abundante, mas não seria essa palavra. Então, o que faz criticar o outro? Todos esses movimentos são porque ainda não olhou o outro como é. Às vezes, num casal, um chega muito na hora e o outro sempre atrasado. Como fazer um equilíbrio? Fartura, obrigada. É farturento isso mesmo. Como fazer o equilíbrio quando a gente vê essa situação? Quando a gente está disposto a olhar o outro como o outro é, não tem nem discussão. Por quê? Porque aprendeu a ver que o outro funciona daquele jeito. Mas a pessoa, a outra, começa a criar mecanismos, né, que aí são comportamentais, de fazer com que o outro acompanhe. E automaticamente o outro vai também alterando. Percebe? Não é que a gente muda o outro muda a partir do que a gente muda. Então, às vezes, você cansa de falar uma coisa para o outro, ele não vai fazer, porque o contexto dele era diferente, o jeito dele era diferente. Então, ele não vai fazer. E aí, quando você começa a perceber tudo isso, você começa a saber que pode fazer diferente. E aí, então, essa é a questão de olhar a totalidade do outro, respeitando ele, sabendo que as histórias difíceis da vida dele vai ter um tempo para ser resolvida. E não é do, da pessoa que vão pegar nós, mulheres, olharmos isso e querer que o outro solucione. Tem o tempo do outro. Fazendo esses pequenos movimentos, tudo isso aí vai movimentando na relação e tudo vai melhorando. Deixa eu ver aqui outra coisa. Ó, isso aqui, ó, que eu disse, são a questão das repetições na família, tanto na de vocês quanto na do outro. Porque se o outro, às vezes, tem queixas com você, também não está conseguindo ver você na totalidade. Mas quando um começa a ver o outro, é automático que o outro também começa a olhar de uma forma diferente. Alguma pergunta até aqui? Ó, tá, essa parte aqui é importante. Ficou sem som? Não, mas não tá sem som, não. Tá, gente? Não. Ó, então, sobre essa questão dos emaranhamentos, o que acontece aqui? Se a gente não consegue emaranhamento, é questão da gente estar lá nas relações sem conseguir solucionar situações. Por exemplo, começa a repetir muita coisa, pai vira mãe, mãe vira filho, tá todo mundo fora dos lugares. Todo mundo dá palpite na vida de todo mundo. Essas são situações de emaranhamento. Se não é possível
e o outro não dá muita abertura, vai acontecendo, sim, existe a possibilidade de ir separando. Por quê? Porque não tem fluxo ali. O outro não tem, não vem dele uma vontade de fazer diferente. E aí, sim, muitas vezes pode acontecer uma separação. E essa separação, ela vem, e aí também tem que ter um olhar de muito respeito, e eu não vou entrar nessa questão para não ficar muito longo para próximo encontro, porque não vai ser também no outro, porque dor e separação é um tema super para um encontro só, porque demanda um olhar muito amoroso, a gente tem que fazer também um olhar para toda a história de cada um, o que cada um conseguiu dar dentro daquela relação, sabe? O que não foi possível, que os dois têm a sua parcela de responsabilidade, tanto para o que foi bom quanto o que foi ruim. Então, a separação é sempre um movimento de muita dor, porque exige dos dois olhar para o que viveu e perceber que agora o melhor para cada um é romper e deixar cada um ir seguir a sua direção. Então, eu não vou entrar muito nessa questão da separação agora. Eu acho que hoje, de conteúdo em si, eu até sintetizei muito, é esse o conteúdo. Eu gosto sempre de fazer a última dinâmica, porque eu acho que ela vai e fecha o que a gente está aqui na noite. Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu já vou fazer a dinâmica. Ana, só Oi. repetindo aqui essa parte, assim, não é do exemplo, é essa parte, por exemplo, é lógico que a gente sabe que ninguém muda o outro, mas a mudança tem que partir da gente, é isso? É mais ou menos isso? É isso, porque olha assim, quer ver? Não é se eu exigir do outro, o outro não, para ele às vezes ele nem acha que ele tem que mudar, já começa daí. Será que Uhum. ele sabe o que é que tem incomodado para ele fazer um movimento que seja de mudança? E aí vem muito com relação ao livro que traz as formas de amar. Quando a gente não consegue ainda visualizar o outro do jeito que o outro é, eu não consegui ainda ver a forma que ele sabe amar. Quer ver um exemplo que é bem do dia a dia? É deixar a casa desarrumada, mas cuidar, e aí esse exemplo é até meu, deixar a casa desarrumada, mas cuidar de detalhes, como fazer luminária para mim, fazer um monte de lustre, fazer o painel, tudo isso é a forma de me amar. Mas querer que a casa vai ficar arrumada em algumas coisas, que também ele não é desarrumado assim desse tanto, não, viu, gente? Mas querer que fica do jeito que seria o top, não vai. Por quê? Porque o jeito de amar vai ser apresentado para mim nesse cuidado de me servir. Tem muito sentido com aquilo lá. Assim é a forma dele. Se eu ficasse só batendo na tecla, precisava fazer assim, vai ser assim. Eu também não sou tão arrumada, não, tá? Para equiparar aqui. Ele ia perceber que eu estou ali batendo na tecla. E olha que doido. Eu saio da minha função de mulher, porque aí eu estou tentando mudar o outro. O que, que eu passo para a função de quê? De mãe. Então, é muito limiar esse lugar. Mas se quiser, não precisa ser o seu exemplo, mas de alguma coisa que você lembrar para poder te auxiliar, tentando falar alguma coisa assim, pode falar para eu tentar trazer mais claro isso, porque é bem nesse lugar mesmo a importância de aprender a olhar essa totalidade. Aí, vou trazer para você um exemplo bem interessante mesmo. Você vai olhar nas questões familiares e vai olhar em outra questão também. Olha tanto que é o limiar da função de cada um. Como você está como esposa nessa relação? Você tem tempo para ele?
vocês fazem coisas juntos, está disponível, como, não precisa me responder. Quando eu trago assim, é mais, estou soltando e agora você vai na sua percepção. Como você tem lidado com isso? É muito do nosso estar disponível. O que é prioridade? O que o outro precisa buscar fora? Ou isso é um limiar. Como é o contexto de amizade para ele? Já era toda a vida assim? Vem de uma família que reunir é sempre assim? O que você vai olhar desse contexto para não criticar? Deus me livre desse jeito, assim não dá, eu não quero. E passar a mudar um olhar, tomando aquilo como verdade. Essa é a sua verdade. Então, eu vou olhar para como ele funciona e ver o que eu vou mudar para trazer esse homem para mais perto. Porque precisa fazer um pouco diferente, não criticando ou julgando como ele faz. Esse, você só tira ele mais ainda, para mais distante, entende? Entendi. Então, tipo, de novo, vai para o futebol, sei lá, ou vai para não sei onde. Em vez de ser essa fala ou essa crítica, é começar a observar, começar a fazer parte, mas então agora eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto? Não, você vai começar a ver o que você traz ele para o seu ciclo ser um pouco diferente do que era até aqui. Até aqui, às vezes, o pai fazia assim, o tio, sei lá quem, ou ninguém, ele que começou. Mas o que você, hoje, também tem repetido de não estar disponível para ele? Ou não, o que eu falo não tem nada a ver, você está sempre disponível para ele? Tem a ver, sim. Tem a ver. Sempre também é um exagero, mas você entendeu, né? Eu estou falando Entendi. no sentido de estar ali para ele, entendeu? Porque não faz questão de nada. A pessoa vai seguindo, criando outras coisas. E é aí que tá, a gente não percebe isso. Uhum. A gente Entendi. faz sentido? Faz todo sentido. E aí é tudo. Não tira o outro. É, aqui não é sobre excluir nem o sentimento, nem o que acontece, é a gente reconhecer que acontece daquele jeito e dar um lugar para aquilo que acontece daquele jeito. Então, se hoje está assim, vai reconhecer o que essa situação está me mostrando que eu preciso olhar para a nossa relação, percebe? Aham. Sim. Isso é uma palavrinha que essa frase pode guardar. Então, o que essa situação está trazendo para que eu olhe para a minha relação? Que me faz não, sabe, em vez de querer perto, querer longe. E aí, para vocês perceberem que nunca é mesmo com o outro, é a gente. Uhum. É. E, e aí parece meio pesado, porque, credo, tudo é a gente, nunca vai dar para passar para ninguém um pouco dessa responsabilidade. É porque a gente é adulto, né? Então, assim, quando cada um está adulto, cada um tem sua parcela. Não estou falando que é 100% meu, 100% seu. Mas estou falando que na relação é 50. Então, ainda desmiuçando um pouco o caso. Olha, meu bem, ou meu amor, não sei. Eu reconheço que eu estava com dificuldade de ver a importância que você tem aqui dentro de casa, ou da gente fazer alguma coisa junto. Mas hoje eu vejo que nisso eu falhei. Agora eu quero fazer um pouco diferente. Vamos seguir diferente? Numa relação, a gente precisa estar pronto para se despir, para a gente começar a fazer um pouco diferente a hora que for preciso. E aí volta lá naquele, né, do triunfo, né, ou da opinião. Será que vale tanto a pena, né, a gente ter opinião em alguma coisa e perder o que a gente constrói, né?
Se tiver outra pergunta. Tranquilo para mim. Obrigada, viu? Então, se a gente não tiver mais pergunta, eu vou fazer já o exercício. Vamos, então? Então, tá. Aí, por isso que agora eu trouxe os bonequinhos aqui, que hoje eu trouxe assim. Ixi, mas parece que não tá vendo direito, deixa eu baixar aqui. Tá vendo agora? Tá, né? E eu vou trazer as famílias, tudo aqui, ó. Hoje foi de propósito, essas pecinhas menorzinhas. Vou tirar aqui vocês, mulheres, e aqui o homem. Não, é o contrário. Aqui o homem e aqui a mulher. E aqui é toda a linhagem feminina. E aqui toda a linhagem masculina. Tá? Ana, não está dando para ver, só dá para ver a primeira fileira aí da mulher, dos homens não dá. Aí, agora sim. Mas Deu? para Sim. mais ou menos, falta um pedacinho ainda. Isso, agora sim. Aham. Ah, então vou ter que segurar. Vou segurar então na minha mão. Sim. Mas não Assim fica vê, né? ruim para você, não? Fica não. Então Fica tá. não. Aham. Tá dando pra ver, né? Então, eu tô vendo normal, tá? Rebeca, você deve estar em computador, não tá, não? Ah, tem um lugar no telefone que a gente muda isso também, mas eu não sei falar isso, não. Tá. Então, vamos lá. Agora é do jeito que a gente faz mesmo, é de imaginar. Então, nós vamos agora, para poder olhar a totalidade do outro, buscar na nossa força do nosso sexo mesmo. Então, se eu sou do sexo feminino, eu vou buscar a minha força no meu sexo feminino. E se o homem está aqui no masculino, ele vai buscar na força dele do masculino. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de casal. Então, se eu quero dar esse exemplo de casais, nós vamos virar dois, que vai criar uma família que vai vir biologicamente filhos. Então, é essa a dinâmica aqui desse exercício de visualização. Então, agora eu vou pedir para vocês que vocês, ó, primeiro vocês estão aqui, ó. Era para olhar um do lado. Ih, eu fiz o trem errado. Na verdade, a família é para cá, ó. Vocês têm que olhar um para frente do outro. Como é que olha assim? Em fila de escola. É assim a imagem. Que aí, ó, cada um tá olhando. Ih, esse amarelinho tá judiando, mas vocês estão vendo. Cada um tá olhando aqui para cada um. E agora pode ir sentindo. Imagine que você está olhando para o seu esposo. E aí você imagina agora, respira, sente. E aí você olha para ele e fala: hoje eu vejo você. Hoje eu consigo reconhecer que você tem uma história e que você tem toda uma geração antes de você. Eu vejo seu pai, eu vejo seus avós. E tudo isso mostra a força que você tem. Com tudo que já aconteceu na sua família, você está aqui. Você está disponível para mim. Sim, eu sei que tem muita coisa que você nem gostaria de lembrar.
E muitas que às vezes você nem saiba. E tá tudo bem. Isso faz parte de você. Sim, agora eu vejo você. Sim, tá tudo certo. Do jeito que foi e do jeito que é. Sim, agora eu estou pronta para você. Deixa sentir o que vier. E agora, no sentido imaginário mesmo, depois que você já tiver, respira para deixar a emoção vir e sair. Agora, se você conseguir fazer o mesmo movimento, só que agora imaginando que você é ele. Ele, entende? Agora é ele olhando para você, mas você vai sentir. Ele vai olhar para você e fazer o mesmo movimento que a gente fez aqui. Vai olhar para você e falar: eu vejo você. Hoje eu vejo você do jeito que você é. Eu vejo a sua mãe, eu vejo as suas avós, eu vejo toda a sua história. E hoje eu reconheço a força que você tem. Eu vejo também que tem muita história de dor, mas também tem muita história de alegria. E tudo isso faz ser você como você é hoje. E eu sou muito feliz de ter você comigo. Agora sim, eu vejo você. E eu estou pronto. E quero seguir com você. Aí deixa sentir e fica com essa imagem interna no coração, levando e percebendo que a gente é muito mais do que a gente apresenta, tá aqui hoje. Então, muitas vezes, quando o outro não consegue se expressar ou ser como gostaria, é porque dentro da história dele, ele ainda não sabe lidar com alguma questão ali. E aí tá tudo no tempo e tá tudo certo. Vai devagarzinho sendo encaixado. E é isso.